Olá, bem-vindas a todas aqui presentes, também as que não estão presentes, mas que estarão assistindo depois, e todas aquelas que participaram, né? Uma participação bacana e Catiaine Vrata, muitas colocações, sonhos foram revelados, né? É, muitas contribuições também. Passamos esse período juntas aí, muito bom. Lua cheia, lua cheia. E a lua cheia está sendo exatamente agora, né? Porque é 20 e 14, são 20 e 12. O auge da lua cheia está sendo nesse momento. Aqui do Rio de Janeiro, onde nós estamos, e algumas também estão, não está dando para ver lua, porque está nublado, chuvoso. Mas recebemos uma foto linda de Janaína Chagas, em Lisboa, da lua amarela, redonda, maravilhosa naquele céu lá deles, né? Uma vez eu lembro que eu estava lá e vi o alinhamento que teve em 2018, né? E a gente podia ver, na verdade era uma sequência planetária, o pessoal chama de alinhamento, mas é uma sequência planetária, começava da Lua e ia até Saturno, eu acho, assim, passava por Vênus, passava por Mercúrio, Saturno e Marte, em 2018. Elisa está feliz, foi a primeira vez que participou desse Vrata. Bem-vinda a todos os tantos Vratas que teremos no futuro, porque sempre o voto é sempre bom, né? A gente sai mais forte, né? A gente começa fraquinho, mas depois vai fortalecendo a gente. Isso é muito bom. Tem várias coisas acontecendo, não sei se vocês assistiram a live que foi feita ontem. Falei de vários movimentos planetários, planetas que estavam retrógrados vão sair da retrogradação agora dia 10, Plutão e Netuno. Mercúrio, que esteve retrógrado até 29 de novembro, já não está mais. Inclusive, a retrogradação começou em Escorpião, já está em Libra de volta. Ah, Vênus, que está em Escorpião, de 26 de novembro a 19 de dezembro. Marte, que agora no dia 7, daqui a 3 dias, ele sai de Escorpião, muda para Sagitário, nós vamos ter a passagem do ano, né? Com Marte em Sagitário. Júpiter, que está em Câncer, de uma, curtinho, né? Ele chegou 18 de outubro, mais 11 de novembro, 11, retrogradando. Ele retrogradou e retorna para Gêmeos amanhã. Então, ele deu só uma visita para Câncer e agora está retornando para Gêmeos. E todos os Jayantes, né? Que tivemos Gita Jayanti no dia 1º, inclusive teremos mais dois encontros em homenagem ao Gita Jayanti, dia 8 e dia 15. Não estejam presentes, não esqueçam de vir participar do Gita Jayanti. Quem não se inscreveu para esse Jayanti ainda dá tempo. A aula que foi segunda-feira agora, ela está gravada, então por isso está disponível a quem for se inscrever. E, e hoje o encerramento de Katyayana Vrata na lua cheia em Touro, e é a lua cheia mais importante do ano. Para a lua, pelo menos, né? Porque Touro é onde ela se exalta, é o lugar, e é cheia, cheia e exaltada. Poxa, isso é muita coisa. Ao mesmo tempo que está cheia, está no Purnima, né? É o momento da lua cheia, Purnima, Amavasya é lua nova, Purnima é lua cheia. Uma lua cheia em Touro exaltada é realmente algo fenomenal e poderia estar em outro nakshatra, tal como o nakshatra de Touro é Kritika e o outro é Mrigashira, mas está em Rohini, sendo Rohini a parte mais auspiciosa para a lua estar, ainda mais cheia, porque a lua rege Rohini. Então, ela está domiciliada por nakshatra, exaltada por signo sideral. Então, tudo isso vai, e cheia, tudo isso vai trazendo um momento mais magnífico da lua ao longo do ano. E esta é a última lua cheia do ano, né? Agora, a lua cheia é só em janeiro.
E é a última lua antes do próximo solstício, que será 21 de dezembro, solstício de verão para o hemisfério norte, solstício do inverno para o hemisfério sul. Então, isso está tudo mastigadinho, explicadinho na live da lua cheia, que já foi compartilhada nos grupos, só procurar nos grupos, vocês vão encontrar, ela está pública, né? Se vocês também puderem compartilhar com outras pessoas, dar os likes, né? Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. E aí vai dando força para as pessoas, cada vez mais pessoas poderem saber dessa coisa maravilhosa que é a astrologia védica, uma astrologia dentro de uma tradição rica como a tradição védica, e sendo sustentada por milhares de anos, algo que é completamente milagroso, uma ciência muito complexa, muito profunda, né? E que trata do destino de cada ser humano de uma forma muito preciosa, porque dando o valor que é devido a nosso nascimento, né? E a razão de estarmos aqui, qual é o nosso propósito de vida, quais são os nossos aprendizados, o que que viemos corrigir, quais são os nossos potenciais para serem desenvolvidos, né? Onde há esperança, onde há possibilidade de crescimento, onde há né, possibilidade de prosperidade, de felicidade, né? Então, a astrologia védica é uma ciência a serviço da humanidade. Então, quanto mais pessoas souberem dessa, dessa chance, puderem ter essa chance, né, de acessar, de poder usufruir, né, desse conhecimento que existe na astrologia védica e nos Vedas como um todo. Vocês estão vendo nesses Jayantis quantas divindades nós podemos conhecer mais de perto, né? Todas as histórias, como as histórias elas contêm, junto dessas histórias, contém muito conteúdo, muito ensinamento, né? De uma forma arquetípica, principalmente. E hoje, a Olivia também está dizendo que foi a primeira vez que acompanha esse Vrata, muito gratificante. Sim, com certeza, ele é nutritivo, né? Os banhos são maravilhosos, os mantras são maravilhosos, e vocês devem ter percebido a diferença da fase minguante e quando ela passa para a fase cheia. E hoje, então, é o auge dessa fase crescente da Lua com a Lua cheia. Mas hoje também tem outros dias significativos, também tudo caindo hoje, dia 4 de dezembro, no calendário lunar, que é o primeiro fim do mês de Margashira, né? E aí a gente precisa entender que nós temos três nakshatras em touro, né? Um é Kirtika, que são as Pleiades, e a Lua ontem ela ocultou as Pleiades, né? Para chegar até Rohini, que é onde ela está hoje nesse auge. Primeiro ela passou pelas Pleiades, a Lua passou sobre as Pleiades, né? Que é um espetáculo é um aglomerado de estrelas espetacular, né? Maravilhoso, com visibilidade de 6 a 7 estrelas, e um significado muito, muito belo mesmo. A palavra crítica, né, significa o nome que é dado para 7 deusas, conhecidas como as Kirtika, que são as 7 esposas dos Saptarishis, são 7 sábios, que são representados no céu através de 7 estrelas que fazem parte da constelação da Ursa. Então, essas 7 estrelas, as Kirtikar, elas se tornam a mãe adotiva de um dos filhos de Shiva e Parvati, chamado Kartikeya. Então, ele recebe esse nome Kartikeya por ter sido adotado por elas. Eles também são adotados pelo deus Agni, que é o deus do fogo, que passa então a ser o regente de Kirtika, é o deus do fogo, e também é regida pelo sol. Quando muda para Rohini, que é onde a lua está agora, muda também, sai da regência do sol de Kirtika e vai para a regência da lua. Rohini é regida pela lua e também regida por Brahma, que é o criador, na tríade da criação Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o criador, né? Essa Hirohine, ela é uma estrela, é a estrela mais brilhante da constelação do Touro, conhecida pelo nome de Aldebaran na astronomia. É uma estrela muito, muito famosa e muito bela também.
Siddhartha faz uma relação também de Rohini com a deusa Lakshmi. Por isso eu coloquei o mantra Lakshmi antes para tocar. Então, assistam essa live sobre a lua cheia. Se considera que a lua cheia, que conclui o mês de Margashira, é a lua cheia que é a própria face da deusa Lakshmi. Então, você contempla esta lua cheia, você está contemplando a face da deusa Lakshmi. Então, ela é uma lua cheia que promove prosperidade, abundância. Então, assistam essa live, que está mais completinha, né? Com mais detalhes. E aí, depois, amanhã, a lua passa para o Nakshatra Mrigashira. Mrigashira, Mrigashira, Mrigashira. Mrigashira. Shira quer dizer cabeça. E Mriga significa antílope. Então, a cabeça de um antílope é um dos significados, porque o antílope é um dos animais significadores do Senhor Shiva, né? O touro, a serpente e o antílope. E por isso, esse nakshatra, que é regido por Soma, que também é um aspecto. Tá certo o que eu estou falando, gente? Depois de Rohini vem Mrigashira, né? Ou estou enganada? Touro para Gêmeos, né? É isso mesmo, é Mrigashira. Por isso, o mês de Margashira é regida por Soma, que é o deus da lua. Então, é diferente um pouco. Rohini é regida ah, pela lua, astro. Lua, né? Entre os planetas, quem rege Rohini é Lua. Entre os planetas, quem rege Mrigashira é Marte. Mas o Devata de Mrigashira é Soma, é a Lua. Mas é a Lua naquele princípio que a gente conhece, que é quando ela concede, né, para todos o néctar da imortalidade. Então, ela tem uma ligação também com o Senhor Shiva. Shiva, todas as divindades têm vários aspectos, isso é normal. E por isso Shiva do mesmo modo. Então, um dos aspectos de Shiva, que é conhecido como Shiva médico, o nome que se dá para ele é Mrityunjaya. Mrityunjaya Mahadeva. Mrityunjaya Mahadeva é o Shiva que traz a cura, que traz a panaceia, né, que traz o remédio. E ele é representado sentado em Padmasana, com mais de 2 braços, não lembro bem, são 4 ou 6 braços, ele tem mais de 2 braços, onde ele tem em cada mão potes. E a lua está exatamente sobre ele, derramando o néctar da imortalidade, e ele está enchendo aqueles potes com o néctar da imortalidade da lua para distribuir, né, compartilhar com todos, para que todos possam ser beneficiados por essa bebida nectária, que nada mais é que o conhecimento, né? O conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é que traz esse deleite, né? Essa embriaguez transcendental, né? Que nós ficamos, então, tomados por um estado de plenitude, né? Sentindo-se mais completo. Os vazios se vão, o caos também se vai, e fica para nós esse gosto, esse sabor delicioso que é o conhecimento espiritual. A Glaucia está dizendo aqui que foi muito especial, principalmente no momento de tantos desafios que ela está vivendo. Que maravilha, Glaucia, muito bom isso. Então, se vocês quiserem ir colocando aqui, falando como é que foi essa experiência para vocês, tem alguém querendo entrar, do Katyayani Vrata. E acaba que esse dia maravilhoso de lua cheia, que é a face de Lakshmi, né, o Nakshatra Rohini, e amanhã ele está passando pelo Nakshatra Margashira, Mrigashira. Mrigashira, porque quando a gente fala de Kirtika, a gente está falando das Pleiades. As Pleiades estão entre a constelação do Carneiro e do Touro. Quando a gente fala de Rohini, a gente está falando de Aldebaran. Aldebaran é a alfa de Touro. Mas quando a gente fala de Mrigashira, aí nós saímos de Touro e vamos visitar uma constelação vizinha a Touro, chamada Orion. É assim que ela é conhecida na astronomia.
Quando a gente olha para o céu, um céu limpo, e vê as Três Marias, né, que as Três Marias elas têm uma ótima visibilidade aqui no hemisfério sul. Essas Três Marias, elas são o cinturão da constelação do Órion. Aí vocês vão reparar que para baixo tem duas estrelas, Três Marias, duas estrelas embaixo e duas estrelas em cima, formando mais ou menos assim, como se fosse uma cintura mesmo. Então, cinturão são as Três Marias. E as estrelas de baixo são os pés do Órion e as estrelas de cima são os braços do Órion. Órion, na mitologia grega, é um caçador que tem um cão que o acompanha, né? Tipo, caçador que tem um cão que o ajuda ele a caçar. E esse cão é uma constelação que não está muito longe, chamada a constelação do Cão Maior. E nesta constelação existe uma estrela muito famosa chamada Sírius. Muito famosa essa, porque ela é considerada, se eu não tenho tanta certeza, mas talvez a estrela mais brilhante do céu noturno do hemisfério sul. Acredito que é Sírius, né? Indo mais para o sul, é Sírius, essa estrela. Ela é muito famosa, né? Na astronomia ela é muito conhecida, muito apreciada, né? E não muito longe da constelação do Órion e da constelação do Cão, está uma outra constelação chamada Lebre, constelação da Lebre. Trazendo essa ideia de que o Órion, caçador, junto com seu cachorro que o acompanha, estão perseguindo a lebre, né? Que é diferente de coelho. Isso foi uma conversa que eu tive com Roberta essa semana, e a gente foi investigando e vimos que lebre e coelho são diferentes. A lebre, ela vive em lugares planos, as tocas são rasas e ela tem orelhas maiores, patas traseiras maiores, elas são muito velozes, muito mais velozes que os coelhos. Os coelhos são diferentes. Os coelhos, eles moram em tocas mais profundas e eles não têm tanta velocidade quanto a lebre. Então, o caçador Órion, isso que a gente fala, né? O caçador Órion. Quando a gente passa essa mesma imagem de Órion no conhecimento védico, porque inclusive ele tem um braço levantado com tipo uma clave, assim, né? Uma coisa para bater, né? Um caçador. Em vez disso, é um tridente, é o próprio Senhor Shiva. E aí a gente vai entender por que 4 de dezembro também é dia de Dattatreya Rishi. Dattatreya Rishi é um avatar, tá? E hoje, essa 4 de dezembro, nesse ano, né? O ano que vem vai ser outro dia. Este ano está caindo 4 de dezembro no calendário lunar. Dattatreya Rishi, ele é um avatar que não faz parte dos Dashavataras, que são os 10 avatares clássicos, né? Que é o peixe, o javali, o leão, né? Ele não faz parte, mas ele é considerado um avatar porque seu pai, juntamente com a sua mãe, se uniram em oração e também em práticas severas, e eles chegaram a um certo ponto, perguntaram para eles o que vocês querem, eles disseram, queremos que Brahma, Vishnu e Shiva venham como nosso filho. Os três sejam nossos filhos, venham como nossos filhos. E aí eles tiveram 3 filhos mesmo, ah, um chamado Chandra, que é o Brahma, outro chamado Dattatreya, que é esse, e o terceiro, que agora eu não lembro do nome, que é Shiva, tá? 3 filhos. Só que Dattatreya, ele ao mesmo tempo que é Vishnu, ele também é Brahma e Shiva. Então ele também. Então tem um irmão que é Brahma, outro irmão que é Shiva e ele sozinho é os 3 juntos, Dattatreya. E ele é considerado, se torna um sábio, né? Dattatreya Rishi, um sábio, que deixa ensinamentos importantíssimos. E o ensinamento mais importante que ele nos deixou foi o ensinamento através da natureza. Através da natureza, o rio,
o vento, a árvore, né? Vendo tudo como se fossem professores. E esse ensinamento ele está no Bhagavad Purana. Teve um Navaratri aí há uns anos atrás, que nós estudamos esse tratado, né? De Dattatreya, nos ensinando como ver Guru, como ver o mestre em todas as coisas, né? O que cada coisa nos traz como ensinamento. É um estudo muito, muito lindo, sublime, né? E importantíssimo, importantíssimo assim para o nosso esclarecimento, né? Para a gente poder não se deixar se levar tão facilmente pelas ilusões. Ok, gratidão também, Luíse. E temos também outras duas datas, além de fim do Katyayani Vrata, dia de Dattatreya Rishi, por isso nós chamamos de Dattatreya Jayanti, né, que está junto, inclusive, com a Bhagavad Gita. Vamos tentar falar um pouco mais de Dattatreya nas próximas duas aulas, porque acho que vale a pena, né? Ele é um professor e tanto, afinal de contas, ele é a encarnação de Brahma, Vishnu e Shiva juntos, imagina a potência, né, desse ser e os ensinamentos que ele nos concede. Mas também hoje é de Bhairavi Jayanti. Bhairavi, ela é uma das Mahavidyas, né? Ela está lá entre as 10 Mahavidyas. Nós tivemos recentemente, acho que em outubro, acho que foi em outubro, tivemos o curso, né, Mariana? Tivemos o curso As Mahavidyas, as Deusas da Sabedoria, tá? Esse curso, ele já está na plataforma, já se encontra na plataforma na Hotmart, lá, quem quiser estudar esses ensinamentos das Mahavidyas, das Deusas da Sabedoria, é muito importante para nós mulheres, né? Alguém aqui fez esse curso das Maravilhas? Quem fez esse curso? Acho que Fabiana fez, né? Quem mais que está aqui? Escreve aqui para mim. Quem mais? Gisele fez, né? Ana Moura, Mariana fez. Legal. Arati, a Elisa fez. E de repente o pessoal que fez, mas não está aqui agora, né? Foi um curso bem cotado, ele teve mais de 30 participantes. Foi muito lindo. E quem não fez, não quer dizer que não possa fazer, porque ele está lá já arrumadinho na plataforma para você aproveitar, finalzinho do ano, estudar sobre as Mahavidyas, as deusas da sabedoria, e nos concede o saber, né, que o feminino precisa ter, né? Infelizmente, nós tivemos umas notícias muito tristes durante essa semana, né? Estão dizendo por aí que o Brasil está sendo o país recorde de feminicídio. Isso é uma coisa muito grave, né? Como se estivesse voltando para o tempo das cavernas, uma coisa totalmente sem civilidade alguma. E nem sei se no tempo das cavernas havia isso, talvez nem houvesse. Talvez as mulheres pudessem ter sido até mais protegidas e honradas no tempo das cavernas do que hoje. Algo realmente, para mim, é muito mais assúrico do que qualquer outra coisa, né? Porque um ponto é certo, né? Quem quer que esteja hoje vivendo, que até já tenha morrido, antes de tudo, passou pelo ventre de uma mulher. Então, isso já seria suficiente, né? Eu tenho uma amiga que tem um filhinho de 8 anos e ela estava explicando para ele a importância de ser cavalheiro, né? Lady first, primeiro elas, né? Puxa cadeira, ele 8 aninhos, né? Aí eu olhei para ele assim, ele estava fazendo o que a mãe estava mandando, a mãe disse, a mãe deu a ordem, faz, né? Mas eu olhei para ele e falei assim, você sabe por que deve se respeitar as mulheres? Você sabe por quê? Ele ficou com aquele olhinho ali, porque realmente ele
estava fazendo só porque era a mãe dando a ordem. Aí eu expliquei para ele, preciso respeitar as mulheres porque todo mundo que está aqui, você está vendo todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas do mundo, antes de nascer, estiveram dentro do corpo de uma mulher, no ventre de uma mulher. Por isso que devemos respeitar as mulheres, né? Esse é o motivo principal. Se alguém não tem essa mínima noção, eu não sei que mais noção possa vir a ter. Essa noção, ela é básica, mínima, um entendimento mínimo, básico, de qualquer civilização civilizada. Então, muito lamentável o que vem acontecendo no país e o que aconteceu recentemente, né? Estamos muito pesarosos com isso, né? Eu mandei vídeos sobre o assunto para o meu filho que mora em Portugal, para minhas filhas que moram na Inglaterra, e teve choro, né? Então aqui choraram com essa história, né? Uma coisa realmente muito, 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 muito triste. Então, por isso, né, Mahavidyas, né, as mulheres precisam se fortalecer, é muita violência contra elas, quando não é verbal, é emocional, quando não é emocional, é violência moral, quando não é moral, é até física ou até a matança, né? Então, Mahavidyas é o conhecimento que traz a sabedoria feminina. Então, Bhairavi, que também está sendo celebrada hoje, Bhairavi Jayanti, que significa aquela que elimina o medo. Bhaya, em sânscrito, significa medo, né? Ela assusta, Bhairavi, assim como Bhairava, nós tivemos Bhairava Jayanti também. Então, do mesmo modo, Bhairava é Shiva, que assusta o medo, certo, Mariana? Aquele que assusta, né? Coloca o medo para correr. Do mesmo modo, Bhairavi é esse princípio similar ao princípio de Bhairava, que é Shiva. Bhairavi é, então, Parvati. É a Parvati tântrica, né? Assim como Bhairava também. Então, hoje temos também um dia, lua cheia também, pertence a Bhairavi. E também uma outra deusa, que é uma deusa mais dentro do princípio de Lakshmi Devi, chamada Annapurna. Annapurna é celebrada também em outro dia do ano, que é a última noite de Diwali. A última noite de Diwali nós temos também uma celebração para Annapurna. Eu participei de uma celebração de Annapurna na Índia, numa região é, chamada. Só um pouquinho, gente, deixa eu lembrar. Govardhana. A região, o nome do lugar chama Govardhana porque lá está a colina de Govardhana, que tem a história, então, de que a colina de Govardhana, Krishna ergueu, né, com um dedinho mínimo esquerdo, para proteger os residentes de Vrindavana devido a uma enchente, uma chuva torrencial que gerou uma enchente. Ele protege os habitantes, os residentes de Vrindavana, erguendo a colina de Govardhana. Tem uma história similar de Hanuman, né? Que Lakshmana, que é o irmão caçula de Rama, Rama é o esposo de Sita, então ele foi ferido, Lakshmana, e não havia remédio onde eles estavam, né? Remédio aí, no caso, de qual era a erva, né, que ele poderia utilizar para sobreviver. E então falaram para Hanuman, em tal lugar tem, aquela montanha de não sei onde tem. Então, Hanuman, muito veloz, chegou rapidinho na montanha, mas só quando ele chegou na montanha, ele viu que tinha uma variedade de ervas. Qual a erva que ia servir para Lakshman, né? Então, o que que ele fez? Ele arranca a montanha e leva a montanha inteira, né? É aquela história, se não vai até a montanha vai até Maomé, né? Então, ele levou a montanha até os médicos de Lakshman para que eles pudessem, né, ali em loco, pegar a erva para tratar a Lakshman.
Então, então assim, esses feitos gigantes e extraordinários eram muito simples, porque a fé remove montanhas. Então, Hanuman, ele é a própria fé em pessoa, né? E leal, fé e lealdade. E também Krishna que ergue a colina de Govardhana. E nesse dia, no último dia de Vale, nós temos o Annapurna, que é quando todas as pessoas fazem uma procissão carregando potes de barro sobre a cabeça com alimentos dentro desses potes. Só que os potes eles são todos decorados, são todos desenhados, são coloridos, eles são decorados com flores, né? E só quem leva os potes são as mulheres. E aí a procissão, todas com mulheres com potes na cabeça, carregando até chegar num lugar que é o Templo de Annapurna, que é um templo muito lindo. Ele tem um lugar que tem muitas pedras assim, né? As pedras estão lá, porque é um lugar de muitas pedras mesmo, onde tem a colina. Não é pertinho da colina, não, tem uma certa distância, né? Mas a região é uma região geologicamente falando, né, de pedras lisas, porque é um território muito antigo. E aí todo mundo coloca esses vasos aos, aos pés, né, dessas pedras, e lá mais na frente está o templo de Annapurna. Anna em sânscrito significa alimento. Então, Annapurna é um aspecto de Lakshmi Devi que não deixa que ninguém fique sem alimento. Que não falte alimento para ninguém, que todos possam ter alimento, todos possam ter a fartura, a mesa cheia, né? Abundante, e que também com isso haja compartilhamento. Então, Annapurna Jayanti, essa celebração traz para a gente esse sentido de que nada vai faltar para ninguém, né? E todos podemos compartilhar entre nós as riquezas, os alimentos, as alegrias, né? Tudo que for dentro desse espírito de compartilhamento, né? Então, é uma festa, é uma festividade, né? Que garante, a partir da celebração de Annapurna Jayanti, tanto hoje, nessa lua cheia de touro, de Rohini também tem a ver com alimento, também tem a ver com nutrição, e também o Annapurna, que é durante o Diwali, tá? Então, a Purna significa completo, né? Purnam, né? Purnima, não é Purnima, é Purnima. Então, Purnima, Purnamidam, tem um mantra lindo. Posso compartilhar esse mantra com vocês no grupo Om Purnamadha Purnamidam, que é o mantra que é uma invocação dentro de um tratado chamado Sri Ishopanishad. É o Ishopanishad, né? De Lakshmi. Sri Lakshmi Ishopanishad. A invocação, depois vem os versos. O primeiro verso é uma invocação, é o Om Purnamadha Purnamidam, que vai explicar aqui sobre, sobre exatamente esse princípio do não vazio, né? Do preenchimento, da plenitude, da abundância, né? Da prosperidade, do florescimento, essa consciência, né? Plena e abundante, né? De que não há falta, não há escassez, isso é uma propaganda enganosa, porém, devido à fragilidade, à fraqueza humana, muitos caem nessa propaganda enganosa, né? Por isso que há, então, no planeta pessoas sem o que comer, né? Causada por guerras diretas ou guerras indiretas, levando, então, em vez de levar o alimento, a educação, a saúde, leva, então, a dor, a doença e a morte para os povos, né? Então, muito, muito importante
esse Jayante de hoje, de Annapurna. Ah, então, essa estrela, né, que é amanhã, que por onde a Lua vai passar, chamada Mrigashira, em sânscrito, na astrologia védica, ela é, na verdade, uma estrela na constelação do Órion, tá? Ela se chama, na astronomia, o nome dela é Bellatrix. É uma estrela muito bela e ela tem muitos significados. Ela está ligada ao amor, ela está ligada ao romance, ela está ligada ao encontro entre Shiva e Parvati num espírito muito, muito romântico, né? De muita afeição, de muita afetividade. O Mrigashira. Então, por isso ela é conhecida como a estrela dos poetas, dos enamorados. Ela está ligada à poesia, ela está ligada aos escritos, né? A oratória, a fala doce, né? Também é conhecida como a estrela da pesquisa e da busca, né? Assim como o caçador está em busca. Então, ela traz esse espírito dentro de nós para sair em busca, né? Do que. Então, isso já é amanhã, tá? Sair em busca se considera, de acordo com o conhecimento védico, que tudo que nós buscamos na vida tem como propósito final buscar a si mesmo. A gente vai dar voltas no mundo, vai dar voltas, né, no próprio universo dos próprios interesses. A gente vai dar voltas no ciclo de samsara, mas o propósito de todas essas voltas, todas essas buscas é achar-se, é se encontrar, né? Muito tempo atrás eu assisti um filme no cinema chamado Noturno, que é baseado numa dos escritos de Fernando Pessoa. Porque Fernando Pessoa esteve na Índia, ele fazia parte da Sociedade Teosófica de Helena Blavatsky. Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, essa turma toda, entre outros. E ele esteve na Índia. Então, esse filme, que acho que nem mais existe, não se acessa, mas era um filme a respeito de um cara, um rapaz, que ah, vai viajar, sai de onde vive e vai fazer uma viagem, que eu tenho a impressão que é na Índia mesmo. Ele vai viajar e aí tem sempre uma sinfonia, né, tocando ao longo do filme. E o filme é o tempo inteiro na penumbra. É muito interessante. Tanto que eu ainda lembro do filme. Eu devo ter visto esse filme 30 anos atrás. E no final fica o desfecho do filme é isso, né? Que o que ele termina encontrando é a si mesmo, né? Ele foi para muito longe fazer uma viagem para um lugar muito distante para se encontrar. Então, essa é principalmente a mensagem de Mirgashira, sair em busca do quê, né? Sair em busca do quê? Busca de resposta, busca de solução, busca de novos caminhos, né? De novas possibilidades. É a constelação Bellatrix, a estrela Bellatrix. É uma estrela muito, muito linda, ela tem um brilho, assim, um pouco encantador. E depois, no dia seguinte, a Lua vai passar pela constelação, pela estrela chamada de que é em Órion também, conhecida como Betelgeuse, que é uma estrela vermelha. Ah, e, é, e também é uma estrela na constelação do Órion, que representa, então, porque Mrigashira é Shiva e Parvati brincando de pique-esconde, né? É quando eles se encontram e aí eles se unem em um único corpo, chamado Ardhanarishvara. Esse momento desse encontro é quando a lua passa pelo nakshatra Ardra, que é regido por Rudra, Shiva. Então se faz uma relação de Mrigashira com Gauri, que é um dos nomes de Parvati, e de Ardra, nakshatra Ardra, com Shiva. E ali, então, existe a fusão dos dois corpos, né? Lado direito é ele, lado esquerdo é ela, né? E isso é o nosso movimento de Katyayani Vrata, né? Estava conversando com a Mariana e vimos que uma coisa muito interessante, que o ano passado nós não juntamos o Kalabhairava com o Katyayani Vrata. E que esse ano fizemos isso, trouxemos o Kalabhairava junto do Katyayani Vrata,
apesar de ser uma atividade unicamente feminina, o Katyayana Vrata, mas ter trazido Kala Bhairava foi muito significativo esse ano. Esse ano, o Katyayana Vrata foi muito especial. E eu atribuo isso pelo fato de termos reunido o Kala Bhairava Jayanti junto ao Katyayana Vrata. E é muito bom, então, termos também a lua cheia de hoje dedicada a Bhairavi, que é uma das 10 Maravilhas, tá? E também Dattatreya Rishi, né? Porque ele é a encarnação da Trimurti, e também Annapurna, que faz sentido com essa lua cheia em touro, Erohini, abundância, né? O fato da deusa Lakshmi. E o final de Margashira, porque como Margashira tem esse movimento, né? Porque ela começa em touro e vai para Gêmeos, então ela tem um movimento, ela transmigra, né? Ela sai de touro, que é um assentamento, e vai para o movimento do ar de Gêmeos. Então ela tem esse sentido realmente de sair de um ponto, né? É como um portal, né? Fazer uma travessia de uma realidade para uma outra realidade, que no caso é Gêmeos, é o Nakshatra Mrigashira. Então, por isso também o fim das peregrinações, né? O término das peregrinações, durante o tempo do mês de Margashira, as peregrinações chegam no seu auge, né? Eu fiz uma peregrinação também, na década de 90, nesse período, em Vrajamandala, que é todas as vanas, todas as florestas que estão ao redor de Vrindavana, né? Tem outras vanas, várias outras florestas, e nós percorremos todas elas ao longo de 28 dias, caminhando a pé. Tem algumas que ficam muito distantes, aí tem uma condução para levar, porque é muita coisa para caminhar. Então, mas algumas não, algumas dá para a gente sair de uma e entrar em outra a pé mesmo. E vai de lua cheia a lua cheia. Então a gente começa na lua cheia e quando termina, e aquela lua cheia maravilhosa que é a de hoje, né? Ela se desponta no céu de Vrindavana, é um espetáculo, é a coisa mais linda de se ver. Essa lua de hoje em Vrindavana, né? É algo muito, muito especial, abençoado e algo para ser gravado na alma, porque esses registros todos que a gente vai tendo ao longo da vida, a gente leva para a próxima vida. Então, se a gente só tem registros de chateação, aborrecimento, preocupação, traumas, surtos, etc., a gente vai levar esses registros para a próxima vida. Então, a gente chama isso de sânskaras. Então, é importante que a gente obtenha também sânskaras espirituais, sânskaras abençoados, sânskaras consagrados, né? Ter um darshana com o guru, ter um darshana com uma deidade, fazer uma peregrinação, celebrar essas datas auspiciosas, tudo isso vai gerando sânskaras, né? Sânskaras é, que contribuem para que a gente possa finalmente, né, entrar numa jornada de crescimento espiritual verdadeiro e não só blá blá blá, entendeu? De teorias, inventam processos, inventam meios e daqui a pouco passa, tipo moda, né? A moda ela passa, né? Estava até pensando sobre isso essa semana. Eles inventam muita coisa, vira moda por um período, né? Por exemplo, estava pensando no veganismo. O veganismo virou uma moda aí um tempo, né? Acho que principalmente junto com a pandemia. Teve forte essa moda do veganismo. Então, muitas pessoas que estavam falando sobre veganismo, trazendo ativismo veganismo, hoje desapareceram, né? Muitos veganos hoje deixaram de ser veganos, não sustentaram. Até porque a moda agora é não ser vegano. Então, essas coisas transitórias, assim, que vêm e depois passam, né? Elas são superficiais. Elas não entraram na profundidade do ser. Ela nem vem do ser em si, né? É bom, mesmo que seja por 4 anos, para a pessoa ser vegana, a pessoa trabalhar um pouco a não violência, o ahimsa, né? Isso é maravilhoso, é melhor que nada, mas dá para a gente perceber que não é algo que criou raízes, né? O que mesmo nem tem a raiz, porque a raiz de uma prática como essa,
de não se alimentar de carne de animais mortos, da carne, né? Que ela é um alimento, na verdade, putrefato, né? E por isso ela fica muito tempo no nosso organismo, ela é mais longo tempo no organismo, a gente libera, leva muito tempo para liberar, enquanto isso ela fica ali no organismo, isso aí já é a parte da saúde, né? Agora tem uma outra parte do vegetarianismo ou do veganismo, que é simplesmente uma decisão moral. Quando você decide que você não precisa viver, né, sustentar a sua vida baseado na violência ou no sofrimento de qualquer ser que seja. Então, você vai buscar uma alimentação ou um estilo de vida mais sátua a partir de uma conscientização. Sânskaras construtivos, exato, Elisa, né? Criar sânskaras construtivos, perfeito. Então, vamos criar sânskaras, porque isso é o que existe de melhor para a gente levar em outras vidas, né? E não custa nada. Ainda por cima é agradável, ainda por cima traz paz no coração. Então, a lua é cheia em touro, é aquela lua do contentamento, né? Touro, que é Nandi, é o veículo de Shiva e de Parvati também, né? Aquele touro branquinho de olhos, Padmalochana, de olhos de lótus, plácido, se chama Nandi. Nandi significa, literalmente, contente, satisfeito, feliz. Isso é o significado de Nandi, feliz. Eu visitei também, uma outra região um pouco mais afastada de Vrindavan, chamada Nandagaon, que é para onde Yashoda e Nanda Maharaj, que são os pais adotivos de Krishna, quando eles se retiraram de Gokula, porque Gokula estava sendo muito atacada, eles se retiraram numa caravana e foram, então fizeram seu assentamento em Nandagaon. Então lá virou o reino de Nanda Maharaj, Nandagaon. E lá existe uma Shivalinga, que é a Shivalinga que ele adorava, chamada Nandíshvara. Eu vi essa Shivalinga lá também branquinha, e a adoração a Nandíshvara é mesmo que adorar Nandi, que é o veículo do seu Shiva, a montaria do seu Shiva, que é considerado o discípulo mais íntimo do seu Shiva, porque afinal de contas, ele que carrega Shiva para um lado e para o outro, né? E Nandi também está relacionado, touro, está relacionado à paz. Então, é uma lua cheia que também está trazendo para a gente talvez o ingrediente mais necessário no momento, né? Depois de todos esses anos, 2024, 2025, que é paz, paz nos corações, né? Que possa haver paz nos corações de todos. Nossos corações possam estar pacificados, tranquilos, né? Esse é o sentido de touro. Por isso que touro é fixo, estável, por isso que touro é regido por Vênus e por isso tem a ver com a paz. Por isso que touro é de terra, então por isso tem a ver com a estabilidade. Não tem como haver estabilidade sem paz. Então é a paz interior, né? É a paz interior, a estabilidade interna, num estado de autocontentamento, de estar satisfeito com o que tem, satisfeito com o que é, né? Em paz consigo mesmo, em paz com todas as outras pessoas, em paz com o mundo, né? Hoje eu vi uma palestra, na verdade uma entrevista, que uma entrevistadora entrevistou minha filha, Cristine, junto com uma artista. Ela entrevistou as duas, né? Eu acabei de assistir essa entrevista. E ela, a que entrevistou, ela falou algo muito, muito lindo. E agora que eu esqueci, falei, eu falei, esqueci que foi que ela disse de lindo, gente. Olha só. Deixa eu ver se eu me esforço aqui. Sim, que é a possibilidade de amar, principalmente aqueles que estão mais distantes de nós. Amar quem está distante. Achei máximo isso.
né? Amar quem está lá em Gaza, amar quem está lá na Ucrânia, amar quem está lá, sei lá, no terremoto, não sei onde, né? Nas atribulações severas, nos tsunamis, amar, né? Amar quem ainda passa fome, amar quem ainda está sendo aniquilado de forma injusta, né? Amar quem nós não conhecemos, né? Então, que isso fique como ensinamento, né? Tudo tem sua sincronicidade, eu trazer o que ela falou para a gente aqui, não, né? Isso é uma forte sincronicidade, que isso fica então de ensinamento para o nosso encerramento de Katyayane Vrata. E nós temos um presente essa noite, um presente lindo, que a Gisele vai cantar para nós. Tudo certo, Gisele? Tudo certinho? Vou abrir aqui o microfone só um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu só encontrar, pessoal, como é que faz. Aqui, desativação de todos. Pronto. A voz, a arte, né? A poesia, né? A sonoridade dos mantras, a vibração sonora. Maravilha, Gisele, a gratidão por você nos dar esse presente, viu, querida? Fique bem à vontade, estamos muito felizes por esse. Eu que agradeço, mestre, a oportunidade de ouvir tanta coisa bela e já que a gente está sempre em busca de conhecimento, eu fico muito feliz de ter encontrado a senhora, porque eu venho já na batalha de querer conhecer e aprender, e aí eu falei, nossa, olha que bênção, é uma bênção e gratidão por essa oportunidade. Eu não sei se vocês conseguem ouvir ao mesmo tempo violão e voz. Tá, dá para ouvir as duas coisas? Então, gratidão, Katyayane. Gratidão, mestra, por trazer pra gente. Katyayani Mahamaye Mahavir Mahayogi Devi Shwarai Nanda Gopa Sutam Devi Patine Kurute Namaha Katyayani Mahamaye Mahayogi Devishwarai Nanda Gopa Sutam Devi Patime Kurute Namaha Katyayani Mahamaye Mahayogi Devi Sharai Nanda Gopa Sutam Devi Patime Gurute Namaha Gratidão, gratidão. Gratidão, querida, que lindo, que doce.
Gratidão, lindo demais. Olha, eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem trazer também uma contribuição do coração, o sentimento de vocês para esse momento, quiserem abrir aqui o áudio para falar alguma coisa. Mariana, né? Pode ser, ainda tem aqui uns 5 minutinhos. Lindo, foi lindo. Boa noite, pessoal. Mulheres lindas. É, como a B trouxe já aquela coincidência, não, mas essa situação da gente fazer o Katyayana Vrata com Bala Calabairava, é, eu vou dar o meu testemunho aqui de participante. Que ano passado, quando a gente fez o Katyayana Vrata, eu senti muita força e tudo, mas nada foi como dessa vez. É como se tivesse integrado todos os pedacinhos que faltavam ser integrados. E houve um movimento muito potente dentro de mim, dessa coisa da cura, do cuidado do feminino. E, e até acho que se o amor vier, vai ser consequência, porque o que vem é o auto-amor, é o autocuidado, é a responsabilidade de ter um sadhana, né? Porque o que é a gente acordar e pela manhã fazer uma oração e consagrar uma água, né? E depois rezar para Katyayani, mantrar para ela e tomar aquele banho e ter essa força, essa experiência que é uma forma transcendental de experiência, né? Sentir passar isso pela gente, então é um sadhana, sim, e ter essa obrigação de uma certa forma, né? Essa responsabilidade, acho que a palavra é essa. Muda muda a gente internamente, muda até o que a gente achava que queria no começo, quando a gente começou o Vrata, quando a gente chega no final, a gente é uma pessoa que deseja algo diferente, que a gente deseja algo mais antenado, mais conectado com a nossa essência. Então, acho que fica o meu desabafo, o meu testemunho como participante mesmo, né? E também como uma pessoa que está muito feliz de ter podido fazer parte disso, de ter podido integrar esse processo com tantas mulheres, essa sanga tão bela e tão dedicada, e que a gente encontre o que a gente deseja, e que o tempo do desejo não seja um tempo muito longo, que não seja um tempo saturnino, que seja um tempo mais próximo, e que Katyayani nos abençoe sempre. Viva Durga, Jai Katyayani Ma, e espero contar com vocês da próxima, espero contar com vocês em todas as coisinhas que a gente estiver falando, que a gente estiver fazendo, os Jayantis, e foi um prazer estar com vocês. Eu que estou no celular aí, né? É só Linda, gratidão, gratidão. gratidão, Mariana. Nenhum Jayanti ia acontecer sem você. Estamos juntas, querida. Maravilha. Alguém mais quer falar? Quer abrir o seu áudio?
muitos corações. Ok. Para a gente fechar agora, então, só uma colocaçãozinha sobre Katyayani, né? A Mahishasura Mardini, a matadora de Mahishasura, o demônio búfalo, que representa a brutalidade, a ausência total da gentileza. É a representação de Mahishasura. E quando as golpes elas vão para o rio de Amuna fazer suas oferendas para Katyayani, para que ela as abençoe elas a terem Govinda, Krishna, como seu esposo. Essa é a tradução do mantra que a Gisele acabou de cantar para a gente tão docemente, né? Então, essa Katyayani, ela é Yoga Maya. Se diz que existem dois tipos de Maya, né? A Mahamaya, que é a ilusão deste mundo, que nos deixa, então, iludidos, né? Envolvido pelas ilusões. Então, toda ilusão, se existe uma ilusão, haverá obrigatoriamente decepção, não? E é diferente de Yoga Maya. Yoga Maya, ela, vamos dizer, é a ilusão boa, né? É a ilusão no sentido da experiência nectária dos passatempos, das histórias, das lilas. Ela é a roteirista, é ela que cria as possibilidades. Eu faço livremente uma associação de Yoga Maya com o fenômeno da sincronicidade. Meus irmãos e irmãs espirituais sempre costumam falar, foi um arranjo de Krishna. Isso aconteceu por arranjo de Krishna. Na verdade, foi por arranjo de Yoga Maya. Ela que faz os arranjos até para Krishna. Então, Katyayani, ela é essa energia, nessa Shakti muito poderosa, que faz os arranjos, que muda os roteiros, né? Que nos livra da nossa própria teimosia em ficar dando murro em ponta de faca, insistindo naquilo que não tem como dar certo, porque não foi feito para dar certo, mas nós com a questão de querer fazer, né? Ser controlador, das coisas, né? Das coisas têm que ser do meu jeito. Por isso que a oração seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade da deusa, não é a nossa vontade. Porque a vontade de Deus e a vontade da deusa é muito melhor, tem um plano muito melhor para nós. Esse é o plano, é que Yoga Maya é muito melhor para nós do que os planinhos que a gente inventa. E para isso é preciso ter aquelas três, que foi falado na aula da Bhagavad Gita, que segunda-feira, aquela escada, né? Na aula da Bhagavad Gita teve esse ensinamento, que a evolução ela acontece como se fosse uma escada. E essa escada é dividida em três partes. A primeira parte, que é a base, chama Jnana Yoga, que é o conhecimento, ou seja, os estudos, é a base. Sem os estudos, a gente faz as coisas ou mecanicamente ou sem consciência alguma. Simplesmente chama-se fé cega. E meu guru costumava falar também, né? A respeito, ele dizia que religião sem filosofia é sentimentalismo. E filosofia sem religião é especulação seca. Uma coisa precisa da outra, senão gera fé cega ou uma intelectualidade seca, né? Então, a terceira parte, aliás, a parte do meio da escada se chama Dhyana Yoga, que é a meditação. E a parte final da escada se chama Bhakti Yoga, que é a devoção. Então, Dhyana, os estudos, o conhecimento, né, nos leva então para Dhyana,
a meditação, que é parte essencial né? E a meditação nos leva, então, a Bhakti Yoga, que é a devoção, né? Que é o estágio máximo do yoga, é Bhakti, né? Tudo leva para Bhakti, todos os caminhos levam para um único ponto. Que ponto é este? Chama-se Bhakti Yoga, a união através da devoção. E nada mais é que a união através do amor. Eu vou colocar para vocês o link dessa entrevista de Cristina, que ela fala sobre a questão do amor de uma maneira muito, muito linda. Vou deixar lá para vocês também, vou compartilhar essa entrevista com vocês. Tá bom, pessoal? Então, já está passando aqui o nosso tempinho. Amei estar com vocês durante todo esse Vrata. Nós teremos mais reuniões ainda esse ano, tá? Nós teremos ainda uma lua nova que vai acontecer lá para o dia 19, né? Nós temos ainda mais 2 aulas da Bhagavad Gita, acontecendo no dia 8 e no dia 15. Alguma coisa mais, Mariana? Que ainda vamos ter até o final do ano. Ah, sim, vamos ter encontro por conta do solstício do inverno também. Vai ser lá para o dia 21, vai ser no dia 21 de dezembro, então teremos esse encontro também, né? Então, vamos lá. Quem não puder estar ao vivo, pode assistir depois a gravação. Tudo bem, meninas? Então vamos fechar aqui. Que pena, foi tão bom estarmos juntos, né? Muito bom estarmos juntas. Catiane Vrata traz isso, né? Essa sororidade, conexão na força feminina. É 11 novos aqui. Deixa eu só dar mais uma olhadinha. E gratidão. E Ana Moura também. Gratidão à nossa querida Ana Moura. Mari, você faz acontecer o nosso acesso à nossa querida. Gratidão. Foi um mês muito especial. A Yara está falando de autorrespeito, alto amor. E essa semana o esposo dela fez colonoscopia, 2 biópsias, 5 biópsias. Nossa. Ai, os resultados foram de dignidade. Jaimar. Que maravilha! Yara está compartilhando aqui um acontecimento incrível de cura durante o Katyayani Vrata. Ok, gratidão também para vocês. Fabiana, um ótimo período muito especial. Cuidem-se bem, vamos nos cuidar sim, Fabiana. Ok, queridas, então Namastê, Hariom, Tat Sat, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Katyayani Vrata, todos esses Jayantis maravilhosos que tivemos. Não precisam mais seguir a dieta, né? Os banhos também não são mais necessários, só se vocês quiserem. É importante encerrar, né? A prática está sendo encerrada nesse momento, ok? Até nosso próximo encontro. Namastê. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Katyayani Vrata e todos os Jayantis que tivemos durante 2025.